Glória a Deus. Queridos, eu quero ler com vocês o texto da palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo 23, eu vou ler com vocês aqui e quero meditar hoje nesse salmo tão maravilhoso, tão inspirador para os nossos corações. Salmo 23. Essa versão diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Bênção, né, esse salmo. Hoje eu quero, queridos, falar sobre a importância de nós confiarmos em Deus como o nosso pastor. É sobre isso que eu quero falar, sobre a importância de nós depositarmos a nossa confiança em Deus como o nosso bom pastor. O Salmo 23 é um dos textos mais amados da Bíblia, porque descreve essa faceta de Deus, esse atributo de Deus. Descreve Deus como um pastor que cuida das suas ovelhas. A imagem bíblica aqui, que a Bíblia traz de Deus como pastor, comunica provisão, comunica cuidado, comunica proteção, comunica amor. E tudo isso, queridos, são expressões, né, que nós precisamos ouvir no nosso dia a dia a respeito de Deus. Porque existem experiências na nossa vida que a gente precisa ser fortalecido com esta confiança de que existe um Deus que provê, que cuida, que protege, que ama, e ter essa visão gloriosa a respeito de Deus, ser comunicado de que existe um Deus com esses atributos, cuidando da nossa vida, é muito importante na caminhada, porque tudo o que a gente precisa na caminhada é saber que nós temos alguém que cuida da gente, que nos protege e que nos ama. No entanto, queridos, a beleza desta imagem de Deus como pastor é por vezes ofuscada por causa das experiências negativas com os pastores daqui da terra. Afinal, né, quantos de vocês já não ouviram alguém falar mal de um pastor? E muitas das vezes, por causa de um mau pastor, por causa de um pastor que não tem um bom testemunho, por causa de um pastor que te feriu, por causa de um pastor que não teve uma boa conduta, você pode ter uma imagem negativa de pastor. E talvez quando fale a respeito de pastor, você associe pastor a essa imagem negativa. E por conta disso, talvez quando fale de Deus como um pastor, ao invés de você pensar no pastoreio sublime de Deus, na perfeição de Deus, talvez a sua tendência é tentar nivelar a experiência com Deus com a experiência de alguém que te machucou, que te feriu. Muitas das vezes, aqui na terra, os programas de humor e de críticas retratam o pastor como alguém enganador, como alguém ignorante, como um charlatão, reforçando preconceitos a respeito da imagem do pastor. Nós sabemos que existem casos de corrupção moral, financeira. Existem alguns líderes que infelizmente não têm uma boa conduta, um bom testemunho, e isso acaba associando a imagem do pastor como alguém que é sinônimo de fraude, sinônimo de hipócrita, alguém que não vive à altura, né, do seu título, da sua posição, da sua honra. Em alguns contextos, o pastor é visto
como uma estrela de palco, alguém distante, alguém que não se importa, alguém que é medido pela fama, alguém que é medido pelos números e não pela sua fidelidade a Deus. Sem falar de tantos outros exemplos de líderes que possam ter ofendido, que possam ter decepcionado você de um jeito ou de outro. E talvez, ao falar de pastor aqui nesta manhã, você mesmo tenha dificuldade de se relacionar com Deus como seu pastor, por ter sido em algum momento da sua vida vítima de abuso de alguma autoridade a serviço da igreja. Talvez pessoas que deveriam ter cuidado de você geraram dor, geraram sofrimento, geraram constrangimento, colocaram você e a sua família em apuro. E se isso aconteceu com você, eu sinto muito pelo que fizeram contigo, porque não é o que se espera de um pastor. Eu sinto muito se você sofreu, eu sinto muito se você se decepcionou com algum pastor, e talvez isso hoje feche o seu coração de confiar na própria pessoa de Deus como o bom pastor. E esse sermão aqui, ele nos chama então a superar essas expectativas negativas, a superar essa visão errada do pastoreio e confiar no verdadeiro pastor que nunca falha. Eu quero falar sobre esse pastor que nunca falha. Eu quero que você confie em Deus como o bom pastor que nunca falha e por isso cuida de você. Primeiro eu quero refletir com você aqui sobre a identidade do bom pastor. No verso 1 desse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor. Mas você pode dizer que o meu pastor é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. O meu pastor é o Senhor. O salmista aqui, ele deixa muito claro a identidade deste pastor. O salmista aqui, ele apresenta o Senhor, o nosso Deus, Jeová, Yahvé, né? Ele compara o Deus vivo, o único Deus soberano, com a figura de um pastor. E diferente de pastores humanos, Deus é o pastor perfeito. Ele é o pastor do seu povo. Esse pastor aqui é o pastor eterno, é o pastor presente, é o pastor que realmente se importa com o seu povo. A Bíblia afirma várias vezes Deus sendo o pastor do seu povo. A Bíblia descreve uma visão maravilhosa de Deus sendo esse pastor que ama, que cuida, que protege, que zela, que se importa. Em Isaías 40:11, o Senhor é o pastor que cuida do rebanho e carrega os cordeirinhos no colo. Lá em Isaías 40:11 está dizendo como um pastor ele cuida do rebanho e com o seu braço os reúne e leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Como pastor, ele sabe o nível espiritual de cada um. Como pastor, ele conhece a ovelha já criada, a ovelha já forte, mas ele tem tempo também para a ovelha pequena, para a ovelha que está em crescimento, para a ovelha frágil, para a ovelha que está em processo de amamentação, aquela que ainda não tem as suas juntas fortalecidas, que não consegue andar no passo, ele pega e ele carrega no colo. Em Jeremias 23:3, o Senhor é o pastor que reúne as ovelhas errantes de volta no aprisco, porque há ovelhas no meio do seu povo, há ovelhas que desgarram, há ovelhas que vão para longe de Deus, e por irem longe de Deus, muitas das vezes elas se perdem e sofrem, estão sujeitas ao perigo. Mas lá em Jeremias 23:3 ele diz: eu mesmo, os que restarem de minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver expulsado, eu as trarei de volta aos seus pastos, para que sejam férteis e se multipliquem. Este é o Deus que cuida. Embora as ovelhas escapem, embora as ovelhas fiquem errantes, fiquem confusas, mas Ele é o pastor que reúne o seu povo, porque Ele tem propósito com este povo. Em Mateus 9:36, o Senhor é aquele que se compadece das multidões
aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aqui está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, que vendo as multidões, teve compaixão delas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele é o pastor que se importa, Ele é o pastor que chora, Ele é o pastor que compadece daqueles que sofrem. Em João 10:11, diferentemente do mercenário, Jesus é identificado como bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em 1 Pedro 5:2, os líderes da igreja são lembrados que o rebanho que eles cuidam, que eles servem, é de propriedade de Deus. Por isso lá em 1 Pedro 5:2, ele exorta os líderes da igreja, dizendo: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de? Então Deus é o pastor do seu rebanho. Tudo isso, queridos irmãos, a Bíblia mostra abundantemente, que antes de existirem homens, que antes de existirem líderes, que antes de existirem pessoas que foram consagrados para o santo ministério, Deus é o pastor do seu povo. Ele é o modelo, Ele é o padrão. Então pensar na identidade do bom pastor é fundamental, porque na nossa realidade contemporânea, a imagem do pastor tem sido muitas vezes distorcida. Então, são casos de escândalos, são líderes que exploram financeiramente os seus membros, são figuras religiosas que se tornam celebridades, né? E com isso vai aumentando aquela resistência a figura na confiança do pastor. Porque quando fala de pastor, a pessoa vai associar com maus exemplos, a pessoa vai associar com os maus modelos, e talvez isso lá no fundo do coração faça com que a pessoa tenha uma dificuldade de enxergar Deus como o verdadeiro pastor. Muitas pessoas se decepcionaram com pastores humanos e por isso têm dificuldade de se relacionar com Deus como o seu pastor. Mas aqui, queridos, a mensagem do Salmo fala diretamente à nossa geração. Mesmo que os líderes terrenos falharem, mesmo se os líderes terrenos não cumprirem bem a sua missão, aqui existe uma identidade poderosa para a qual Deus se revela a mim e a você. E Ele está dizendo: eu sou o pastor. O Senhor é o meu pastor. O pastor da igreja, o pastor de Israel, é o Deus que não falha. Ele não manipula, Ele não explora, Ele não abandona. Em tempo, queridos irmãos, de líderes frágeis e líderes de moral duvidosa, o Salmo 23 nos lembra que só em Deus nós podemos encontrar um modelo e um cuidado pastoral verdadeiro e inabalável. O Senhor é o nosso pastor. Amém? O Senhor é o nosso pastor. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, nós podemos viver sem medo, podemos viver sem a preocupação de depender apenas de líderes humanos falhos. Porque muitas das vezes fala assim: o Senhor é o meu pastor, mas eu me decepcionei, eu confiei, eu entreguei, eu quis levar a sério, mas eu fui enganado, eu fui manipulado. Mas quando você entende que para cima desses homens, que para cima da estrutura da igreja, existe um Deus que realmente se importa com você, Ele é o pastor derradeiro do seu povo, Ele é o Senhor, então esse medo, ele foge, e você entende que para cima dos homens, acima da estrutura da igreja, existe um Deus que realmente se importa contigo, existe um Deus que Ele é por você. E quando você sabe que a figura do pastor é esta figura desse Deus perfeito que não falha, isso nos dá descanso interior, isso dá descanso para a nossa alma, porque nós sabemos que Ele cuida de nós em cada detalhe. O pastor perfeito, ele olha para cada área da nossa vida, ele sabe as áreas que precisam de cuidado, ele aplica o pastoreio de tal maneira que nós sejamos edificados.
Quando a gente sabe que a identidade deste pastor, que se importa conosco, que é o nosso pastor, é o pastor divino, é o pastor eterno, é o pastor que deu a sua vida por nós, isso nos dá segurança emocional, porque nós não precisamos temer as feridas causadas por decepções de homens. Nós encontramos em Deus um refúgio. Nós não tememos as feridas realizadas por homens. Homens podem causar ferida, mas Deus, Ele é o pastor que não causa ferida. Ele é o pastor que ama com amor verdadeiro. Ele é o amor, Ele é o pastor que se entregou por nós. E por isso nós sabemos que tudo que vier desse pastor celestial vai produzir alguma coisa boa e maravilhosa na nossa existência. Quando você sabe que o pastor que você deve confiar é o Senhor, isso te dá direção firme, porque você sabe que Ele não erra. Ele não erra ao te conduzir, Ele não erra em conduzir os seus passos, Ele não erra em conduzir os passos do seu rebanho. O Senhor sabe para onde está nos levando, o Senhor sabe o que Ele quer de nós. E mais do que isso, isso nos dá certeza de um amor incondicional, porque o bom pastor, ele não apenas guia, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós, Ele se importa por nós. Se tem alguém na face da terra que se importa com você, é Deus. Se existe alguém que se importa com a sua história, é Deus. Se tem alguém que quer que você dê certo, é Deus. Se tem alguém que quer estabelecer um caminho de vitória na sua vida, é Deus. Então, meu querido, eu quero que para cima de todas as frustrações que você já teve, eu quero que você confie na identidade do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Então saiba que esse pastor não é qualquer pastor. Esse pastor é Deus. Esse pastor tem todo o poder no céu e na terra. Esse pastor é dono do tempo. Esse pastor também é o caminho. Esse pastor, ele sabe o que faz. E eu quero que você creia nisso, queridos irmãos, confiando a sua vida, a direção dos seus caminhos na mão deste pastor, porque você não será abandonado. Ele é o único pastor que nunca decepciona, que nunca abandona, que nunca deixa de amar. Ele é o pastor do Salmo 23. Mas um segundo ponto que eu quero refletir com você neste salmo é sobre o trabalho do bom pastor. Primeiro falamos sobre a identidade do bom pastor. Agora vamos falar sobre o trabalho do bom pastor. Vamos falar sobre o trabalho do bom pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero primeiro que você pense aqui, que a figura do pastor é uma figura que envolve relacionamento. Relacionamento. Se existe pastor, também tem ovelha. Se tem pastor, tem ovelha. Então a imagem do pastor, o trabalho do pastor está dentro dessa relação. Se tem pastor, tem ovelha. O Salmo 23 mostra o relacionamento do povo de Deus dentro do pacto, dentro da aliança. O povo de Deus, em todas as épocas, de todas as histórias, é um povo que vive dentro de uma aliança. A aliança, ela regulamenta como que é o tratamento entre Deus e o seu povo. Em todas as épocas da vida, Deus, ele estabeleceu alianças. Deus, ele estabeleceu pactos. O que são os pactos? Não é outra coisa senão dizer que são as regras de como o homem se relaciona com Deus, de como o homem desfruta da presença de Deus.
As alianças mostram como o homem chega até Deus, mas também mostram o que Deus faz pelos homens. O Salmo 23 é um salmo que celebra uma relação de pacto, uma relação de aliança. Nós somos o povo pactual de Deus. Nós somos o povo da aliança, nós pertencemos a Deus, nós estamos relacionados com Deus através de uma aliança. E quando o salmista declara: o Senhor é o meu pastor e de nada faltarei, de nada terei falta, a promessa aqui de cuidar do provedor, não é um cheque em branco, dado pelo gênio da lâmpada. Alguém aqui já assistiu o gênio da lâmpada? Quando eu era mais novo, tinha um desenho, era o único que tinha, passava na televisão preto e branco ali, o Shazam. Alguém lembra do Shazam aqui? O Shazam, né? Então você passa lá assim, Shazam! Né? E ele fazia então, né, você pode fazer os pedidos para o Shazam. Não, o Salmo 23 não é o Shazam. O Salmo 23 não é o gênio da lâmpada. Você esfrega e você tem direito a 3 pedidos. Pense bem o que você vai pedir. Não. Não significa que você terá todos os seus desejos ou pedidos satisfeitos. A promessa de provisão aqui está pautada então numa relação pastor e ovelha. Se você é ovelha, Deus é o seu pastor. E então Ele vai suprir as suas necessidades como ovelha. Deus está olhando para você como ovelha. Deus vai suprir as suas necessidades como ovelha. Ovelha que pertence ao aprisco dele, que está debaixo do cuidado dele, que está num relacionamento com ele. Nem sempre a ovelha quer o que o pastor quer, mas o pastor sabe o que a ovelha precisa. Então ele promete aqui provisão, cuidado, proteção e tantas outras coisas baseado no relacionamento de pastor e ovelha. Se você é ovelha, você não vai ter falta do que você precisa no seu relacionamento com ele como ovelha. Ele vai cuidar de você como ovelha, porque não existe ninguém que sabe mais do estado da ovelha do que o pastor das ovelhas. Ele conhece, amém? Então, como pastor, ele está fazendo um compromisso aqui na parte dele, na aliança. Eu vou cuidar de você, você não vai ter falta de nada que você precisa como ovelha. Se você está no meu aprisco, eu vou cuidar de você, porque você é a minha ovelha. Amém? Então o texto aqui, queridos, descreve algumas ações concretas do pastor em relação à ovelha. Então o texto vai dizer qual é o trabalho deste pastor. Primeiro, o trabalho do pastor aqui envolve cuidado e provisão física. É por isso que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aqui nós aprendemos que quem confia e descansa na suficiência do bom pastor, encontra provisão e segurança. Provisão e segurança são duas coisas que fazem parte do cuidado de Deus para com o povo da aliança. Provisão e segurança. Significa que algumas coisas que você gostaria, você vai ter de imediato? Não. Mas não significa que Deus não esteja cuidando de você. Não significa que não implica que Deus esteja fazendo a sua parte no relacionamento da aliança. Porque no relacionamento da aliança implica provisão, e Deus sabe o que nós precisamos, envolve segurança, e Deus cuida da gente. Às vezes você fala assim: Deus cuida mesmo? Por que deixou o presbítero Sebastião bater o coco no vidro? Quebrar o carro e tudo mais? Você olha assim como humano, e fala assim: Deus não cuidou. É fácil você dizer assim, não cuidou. Aí, se Deus permitisse abrir o céu, e colocar no telão assim, e mostrar, vou mostrar aqui, no multiverso agora, o que seria a vida do Sebastião, se eu não tivesse colocado a mão. E aí, vocês iam ver o Sebastião ali, no asfalto, e as pessoas colocando o corpo dele,
cobrindo ele assim e levando ele para o necrotério. Aí Deus acelera um pouquinho o vídeo e você ia ver a esposa do Sebastião, você ia ver os filhos do Sebastião, você ia ver a igreja fazendo culto fúnebre do Sebastião. Porque a gente julga se Deus está fazendo ou não a parte dele com base nas nossas conveniências. Deus não respondeu, Deus não deu o que eu queria, Deus não me deu, não supriu a minha necessidade, Deus não deu o meu capricho. Eu pedi para Deus o último carro, eu pedi para Deus o melhor emprego e Deus não me deu. Eu pedi para Deus, o solteiro aí, a moça mais bonita e Deus não me deu. E aí você talvez fique reclamando o fato de que Deus talvez não fez a parte dele, mas a parte de Deus envolve nós descansarmos na suficiência do bom pastor, onde nós encontramos provisão e segurança. E são em situações como essa que a gente é instigado a ter uma visão maior, a ter uma visão sensível de que Deus está fazendo a sua parte, mesmo quando as coisas não vêm do jeito que a gente quer, mesmo quando os nossos pedidos, os nossos caprichos não são realizados. Deus está fazendo a sua parte, porque Deus está guardando, Deus está livrando de situações piores, e mais do que isso, Deus inclusive usa as situações em que não dá tão certo a nossa vida, mas Ele nos poupa das consequências maiores, para poder manifestar a sua multigraça na nossa vida, para a gente tirar a sabedoria dessas situações. Mas voltando aqui para o texto, o trabalho do bom pastor envolve, além de cuidado e provisão, envolve segurança e paz. Porque o texto diz: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Esse texto aqui evoca a imagem do pastor como aquele que provê segurança, como aquele que proporciona paz. Aqui nós somos informados que o Senhor não apenas supre, mas Ele conduz o seu rebanho, as suas ovelhas, a ambientes de paz, porque Ele entende que a ovelha cansa, a ovelha precisa ter a alma restaurada. Toda ovelha, no ambiente de aprisco, no ambiente de pastoreio, ela caminha durante o dia, no sol, ela faz a caminhada para encontrar lugar onde realmente ela vai ter pasto para descansar. E o pastor dos pastores, o bom pastor, ele sabe que a nossa alma tem uma necessidade de segurança, tem uma necessidade de paz, e Deus sabe conduzir a nossa vida para os lugares de segurança e de paz, porque Deus, Ele entende que nós cansamos e nós precisamos ter a nossa alma restaurada. Mas aqui ainda faz parte do trabalho do bom pastor o cuidado espiritual. Porque a ovelha, ela não precisa só de alimento. A ovelha não precisa só de provisão. A ovelha não precisa só de descanso, de abrigo. A ovelha, ela precisa ter o seu vigor restaurado. E por isso o versículo diz assim: restaura-me o vigor. O vigor aqui não é apenas as suas forças, porque há pessoas que estão bem na força, estão bem no físico, mas por dentro estão detonadas. Tem gente que o corpo do lado de fora está bom, mas a alma está bolorenta. Tem gente que vai lá na academia, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Yeah! Lembra do seu Paulo Cintura? Mas por dentro está desabado, está caído, está detonado. Mas o bom pastor é aquele que cuida do espiritual. Restaura-me o vigor. Nós aprendemos aqui que o cuidado de Deus produz cura, produz renovação espiritual. Porque se a nossa vida espiritual não estiver ok com Deus, porque se a nossa vida espiritual não estiver em dia, não adianta. Você pode ter comida na mesa,
Você pode ter família bonita, você pode ter roupa, você pode ter casa, você pode ter emprego, as coisas do lado de fora pode estar dando tudo certo, mas se a alma não for revigorada, se nós não tivermos saúde, cura espiritual, as demais coisas não valem a pena, a vida fica perdida, a vida fica sem sentido. Mas faz parte também do cuidado do bom pastor a direção moral. Ele vai dizer assim: restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por fim, nós aprendemos aqui que o trabalho do bom pastor consiste em levar aquele que é restaurado, aquele que é renovado espiritualmente, a andar na justiça. E andar na justiça é o modo como nós, ovelhas de Deus, glorificamos o nome de Jesus. Todo pastoreio de Deus tem um propósito. Todo pastoreio de Deus tem uma sequência encadeada. Cuidado e provisão física, o Senhor é o meu pastor. Segurança em paz, Ele nos faz levar em verdes pastagens, faz repousar-nos nas águas tranquilas. Cuidado espiritual, Ele restaura o meu vigor. E qual o propósito desse processo? Qual é o propósito de Deus encadear a nossa vida nesse pastoreio, onde Ele está levando em conta a dimensão física, onde Ele está proporcionando segurança em paz, onde Ele está providenciando cuidado, renovação espiritual? É porque Ele quer que a gente ande na verdade, Ele quer que a gente ande no caminho de justiça. Tudo isso Ele faz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Seria muito difícil a gente andar nas veredas da justiça com fome. Seria muito difícil a gente andar nas veredas da justiça se não tivesse segurança e paz. Seria muito difícil a gente permanecer no caminho da justiça se nós não estivéssemos renovados, fortalecidos espiritualmente. Mas Ele faz todas as coisas com o propósito de alcançar aquilo que Ele deseja de nós, que nós andemos no caminho da justiça. Uma vez renovados, nós estamos aptos a andar na justiça, nós estamos aptos em glorificar o seu nome como povo dele aqui na terra. Então vai mostrar verdadeiramente que sobre a igreja de Deus, sobre os filhos de Deus aqui na terra, tem um pastor que cuida, e tem ovelhas que pertencem e refletem o pastoreio desse pastor. Aleluia! Nos dias atuais, muitos têm interpretado a provisão do bom pastor como se fosse um passe livre para a satisfação de todos os desejos pessoais. O relacionamento então pastor e ovelha é muitas vezes substituído pela lógica do consumo. Eu encontro em Deus alguém que vai simplesmente satisfazer os meus desejos. Há quem veja Deus aqui como um provedor automático, que deve satisfazer as nossas vontades materiais, a nossa necessidade de status, de sucesso. Muitas das vezes nós ouvimos mensagens do Evangelho da Prosperidade, que reforçam a confiança em Deus, aquela confiança que vem mediante a garantia de riqueza, de saúde perfeita, ausência de problemas. Muitos se frustram, e a gente sabe que isso é uma verdade. Muitos se frustram quando eles não recebem o que pedem, porque confundem providência divina com caprichos humanos. Mas a gente sabe que a providência divina nada tem a ver com capricho humano, nada tem a ver com expectativas erradas do nosso coração, nada tem a ver com a compreensão errada que a gente tem de Deus como pastor, nada tem a ver. Para você entender a provisão divina, você precisa entender que você está numa relação, num pacto com Deus, onde Ele se coloca como seu pastor, aquele que tem o conhecimento profundo das suas necessidades, que enxerga você como ovelha, e você na condição de ovelha sabe que você está sobre o senhorio, o governo desse pastor, que sabe o que é melhor para você. Então, por vezes, essa intenção errada transforma a promessa do Salmo 23 em um contrato de consumo.
e não numa relação de pastoreio. Mas o texto bíblico aqui é claro: a promessa não é satisfazer todos os nossos desejos, e sim suprir as necessidades do rebanho conforme a sabedoria e o cuidado do Senhor. E essa frase pode parecer clichê, mas ela é verdadeira. Deus sabe o que você precisa. Eu quero aqui, queridos irmãos, caminhar para o final desta pregação, dizendo para você aqui, algo ainda a respeito desse ponto, que quando lhe faltar recursos, eu quero que você se lembre que o bom pastor, esse pastor que trabalha por nós, ele não abandona as suas ovelhas. Ele sabe de cada necessidade, mesmo que você nem peça, ele sabe as necessidades. E quando o seu coração estiver de alguma maneira agitado, eu quero que você confie que este Deus, pastor, ele vai levá-lo às águas tranquilas, trazendo paz que o mundo não pode dar. Ele pode suprir e satisfazer a sua alma de uma maneira maravilhosa. Eu quero aqui caminhar, encerrando, falando sobre um terceiro ponto, que é sobre refletir sobre a segurança do pastoreio do bom pastor. O texto diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Vou ler novamente: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu quero falar aqui então sobre a segurança do pastoreio do bom pastor. Porque estar sobre o pastoreio de Jesus, estar sobre o pastoreio de Deus, é estar numa região de segurança, é estar num ambiente de segurança. O salmista aqui não fala de uma vida sem vale, mas ele fala da confiança em Deus no meio dos vales. Mesmo se eu andar pelo vale da sombra das mortes, significa aqui que há uma possibilidade, há uma abertura. Você tem um pastor que cuida de você, você tem um pastor que provê, você tem um pastor que te dá segurança, proteção, que te leva aos pastos verdejantes, que te guia às águas tranquilas, e esse pastor vai fazer tudo o que precisa por você. Mas na caminhada haverá momentos em que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Haverá momentos em que trilhamos zonas de risco, ambientes de perigo. E aqui o termo que vem traduzido aqui da Bíblia hebraica como vale de trevas e morte, aponta para um lugar onde as trevas são mais profundas. Há algumas traduções que colocam assim: o lugar das densas trevas. E é por isso que este lugar é considerado o vale da sombra da morte, porque é o lugar onde as trevas são mais profundas. É o lugar que descreve a experiência do perigo extremo. É o lugar do sofrimento. É o lugar onde existe morte. É o lugar onde a gente pode inclusive experimentar o risco ou a própria morte. Mas quando a gente olha para isso, isso daqui não está incoerente, não está de alguma maneira desvinculado da realidade que a Bíblia passa para a gente. Porque a Bíblia não vende ilusão, a Bíblia é um livro real. A Bíblia é um livro que injeta doses de realidade na nossa veia, na nossa consciência, na nossa alma. Só se ilude quem não estuda a Bíblia direito, só se ilude quem compra qualquer evangelho. Mas se você estuda a Bíblia direito, você vai ver que de uma maneira geral a Bíblia não promete isenção de sofrimento, a Bíblia não promete céu na terra, ela promete a presença soberana de Deus no meio do sofrimento. A Bíblia não vai dizer que a vida vai dar tudo certo, não vai dizer que você não vai ter sofrimento, mas vai dizer: se você passar pelo fogo, Deus está lá contigo.
Vai dizer: se as muitas águas te encobrir, Ele vai estar com você também. Ele vai dizer: eu não te deixarei e não te abandonarei. A Bíblia vai dizer que Deus está contigo. Se você estiver na cova dos leões, Ele está lá. Se você está ali na fornalha de fogo, Ele está lá também. Quando seus inimigos se levantam na sua frente e atrás de você, quando eles descem contra você com fome para te destruir, a Bíblia diz que por um caminho eles vão, mas eles são despachados por 7 caminhos diferentes, porque Ele é o Deus que está conosco. E por causa da presença de Deus, que o salmista fala aqui: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. E é por causa da presença de Deus que o temor é vencido. É por causa da presença de Deus que os inimigos ficam pequenos. É por causa da presença de Deus que você se torna um gigante no campo de batalha. É por causa da presença de Deus que em Deus nós fazemos proezas. É por causa da presença dEle. É a presença do Eterno. É a presença de Deus no meio do seu povo. É a presença de Deus. O cajado e a vara são símbolos do cuidado de Deus, ativo na nossa história, ativo como pastor da nossa alma. Aqui você vê a vara e o cajado. É interessante porque a vara nunca é utilizada contra a ovelha. Deus tem 2 instrumentos nas mãos. Um é a vara, o outro é o cajado. Com a vara, Ele afasta os lobos, Ele afasta os animais selvagens. Com a vara, Ele coloca os inimigos para correr. Com a vara, Ele bate nos nossos inimigos. Com a vara, Ele fustiga o adversário. Porque a vara podia ser simplesmente um pedaço de pau, mas em muitos casos o pastor ele colocava uma haste de ferro propositadamente na ponta da vara. E esta haste de ferro era justamente para poder ferir o lobo, para poder ferir o animal que viesse para atacar a ovelha. Esse pastor aqui, ele é um protetor. Ele usa um instrumento nas mãos dele para proporcionar proteção para nós. Então esse pastor é um pastor que nos defende, é o pastor que nos protege da ameaça do mal. Mas aí ele tem o cajado. Cajado não é para lobo, cajado não é para adversário, cajado é para ovelha. É usado para guiar, é usado para resgatar. Cajado é instrumento para tornar a ovelha para o caminho seguro, para tirar a ovelha do precipício. Cajado representa direção, cuidado. Toda vez que o pastor maneja o cajado, ele está demonstrando amor, ele está demonstrando carinho, ele está demonstrando que ele se importa com a ovelha. Eu pensei aqui, aplicado à minha vida, porque com a vara Deus salva a ovelha dos seus inimigos, mas com o cajado o Senhor salva a ovelha de si mesma. Porque às vezes a ovelha não precisa ter inimigo para ir pelo caminho errado. A ovelha não precisa ter lobo para ela ter perigo de destruição. Às vezes a ovelha se coloca no caminho da destruição. A ovelha escolhe caminhos de destruição. A ovelha parece que em algum momento elas fica, parece que não é suficiente comer a graminha que o pastor oferece. Parece que não é suficiente para a ovelha beber da água, desfrutar do cuidado de Deus. E aí algumas ovelhas ficam rebeldes e elas querem ir assim. Elas não estão vendo, elas não estão olhando mais longe, elas não estão olhando o amanhã, elas não estão olhando as consequências, mas o pastor vê o amanhã, o pastor vê consequência.
O pastor vê os perigos, não só os perigos externos, mas os perigos que a própria ovelha se coloca. Com vara, Deus trata inimigo, mas com cajado, Deus resgata a ovelha da sua visão obtusa, dos seus mau discernimentos. Com vara, Deus puxa a ovelha dos caminhos que ela escolhe para si mesma. Nós precisamos da segurança do bom pastor, pois nós vivemos em dias de grandes vales. Nós vivemos no vale da ansiedade, da preocupação, em que muitos não conseguem dormir por medo do amanhã. Nós vivemos no vale do luto, onde as pessoas estão ali com o coração oprimido, esmagado por causa da perda. Nós vivemos no vale da violência, principalmente em cidades como a nossa, onde muitas pessoas têm medo de sair de casa. Mas nós também vivemos no vale da incerteza social, onde muitas pessoas têm medo do futuro, têm medo do dinheiro que não vai ganhar, da prestação que não vai pagar. Muitas vezes as pessoas, elas vivem num mundo onde elas assistem o programa de notícia, para poder ter alguma notícia que possa sossegar o coração. Mas nós aprendemos aqui que apenas a presença do bom pastor pode nos dar paz quando a gente caminha pelo vale da sombra da morte, quando a gente passa pelo vale das incertezas. Eu gostaria que o Ministério de Louvor pudesse se posicionar aqui, porque eu quero encerrar dizendo a vocês que o Salmo 23 nos conduziu aqui nesta manhã por um caminho muito precioso. O Salmo 23 nos ajuda nesta manhã a confiar no Senhor como o nosso bom pastor. Primeiro, nós aprendemos aqui a identidade do bom pastor, que é um pastor perfeito, é um pastor eterno, é um pastor presente, é um pastor que ama, é um pastor que se importa, porque é o pastor divino, é Deus. Segundo, nós aprendemos o trabalho do bom pastor. Ele supre, ele conduz, ele restaura, ele guia. Mas aprendemos também a segurança do seu pastoreio, porque é por causa da segurança do pastoreio de Deus que Ele nos protege nos vales mais sombrios da vida. Ele não nos poupa de passar por lá, mas quando passarmos, Ele estará no nosso meio. Queridos irmãos, esta é a grande verdade. O bom pastor nunca falha. E eu quero que você saia daqui com essa confiança na alma. O bom pastor nunca falha. O Deus que é por você nunca falha. Pastores humanos podem falhar. Líderes terrenos podem decepcionar. Amigos podem te abandonar. Mas o Senhor, o bom pastor, jamais deixará de amá-lo, guiá-lo e protegê-lo nos seus caminhos. Por isso hoje a palavra nos chama a uma resposta de fé. Você está ansioso? Então entregue as suas preocupações ao bom pastor, porque o bom pastor, ele vai cuidar dos detalhes da vida. Ele está acima de você, ele tem uma visão melhor da vida, ele vai discernir o que é melhor para você. Você está ferido? Experiências dolorosas com líderes, com pessoas? Eu quero que você não seja pessimista. Confie no Supremo Pastor, porque o Supremo Pastor não vai te manipular, Ele não vai te explorar, Ele não vai te abandonar. Você sente medo diante dos vales da vida? Então levante-se com a certeza de que você não está sozinho no caminho. A vara e o cajado do Senhor está do seu lado. Deus, Ele prova o seu amor de pastor por nós, pelo fato de que Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então, Ele não apenas promete estar presente, Ele é aquele que experimentou a nossa história. Ele foi lá, entrou no vale da sombra da morte. Um dia Jesus experimentou o vale da sombra da morte. Ele desceu aos lugares mais profundos. Ele experimentou o terror da morte, o terror do inferno. Ele experimentou tudo aquilo que poderia nos causar dano. Ele experimentou e saiu de lá vivo e glorioso. Ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos dele.
E ele foi lá no vale da sombra da morte para dizer para você: eu já estive lá e venci, e eu estarei com você no momento mais negro da sua vida, no momento mais terrível da sua história. Não tema, porque eu já estive lá, e eu sei o caminho da volta, eu sei o caminho da vitória, e é o que Deus tem para nós desta manhã, esta palavra: não temas, porque aquele que é o nosso pastor já venceu a morte, já venceu o terror, já venceu o medo. Ele esteve lá e já venceu, e por isso nós nele somos mais que vencedores. Aleluia! Se você puder, aplaude e glorifica o Senhor que é pastor da sua vida nesta manhã. Fique em pé.